Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um Plantão News Aprendendo com a Bíblia. Eu sou o Adenilson Garcia. Pessoal, há mais ou menos um mês e meio atrás, eu publiquei um vídeo aqui no canal, justamente com esse tema que está aqui na tela. Pastor da Igreja Evangélica Crescendo em Cristo é denunciado por assédio, se sabe o resto, após oferecer para ungir partes íntimas de fiéis. Exatamente isso, meus irmãos. Pastor Humberto Miguel, que é aí dessa igreja Crescendo em Cristo, ele ia fazer orações aí, para as mulheres, da sua respectiva igreja. Então ali ele oferecia para ungir as partes íntimas das mulheres, alegando que era para a purificação, das partes íntimas, e também que era para ele poder orar, repreendendo o demônio da pombagira. Então, diante, de toda essa questão, esses quesitos, algumas mulheres foram e denunciaram esse pastor ao Ministério Público de São Paulo, onde então eles começaram a investigar esse caso, sobre aí essa acusação, sobre essas denúncias que foram feitas contra o pastor Humberto Miguel. Então, meus queridos, esse vídeo eu publiquei aqui no canal. É um vídeo curto, não é longo. Depois você pode estar indo lá conferir o que foi falado nesse vídeo. E nessa matéria de hoje, na verdade, eu quero aqui atualizar para vocês esse caso aqui do pastor Humberto Miguel. Estava vendo aqui, e foi atualizado aí, este caso. Eu quero mostrar aqui para vocês, a que ponto aí chegou este caso. Então nós vamos aqui analisar toda a atualização deste caso aqui do pastor Humberto Miguel. Irmãos, essa atualização foi feita aqui pelo site Metrópolis, tá bom? Depois vocês vão lá dar uma conferida lá, vocês estão vindo aí, ó. Metrópolis é o site que foi utilizado. E aqui vocês veem aqui que está, já aqui na tela de vocês, Ministério Público de São Paulo arquiva inquérito de pastor que falava em ungir partes íntimas. Pastor, ele é acusado de assediar mulheres da igreja evangélica na Zona Leste. Vítimas dizem que não foram ouvidas pelo Ministério Público de São Paulo. Pessoal, aqui, nós já vemos aqui uma contradição entre o Ministério Público de São Paulo e as vítimas, que estão acusando aí, esse pastor de assédio, moral e sexual. E qual que é essa contradição que nós já vimos aqui? Que as vítimas, elas dizem que elas não foram ouvidas pelo Ministério Público de São Paulo antes do arquivamento, do inquérito. Porém, o Ministério Público de São Paulo diz que sim, diz que elas foram ouvidas. Então, é isso que nós vamos estar analisando aqui na atualização aqui deste caso. Essa atualização foi feita no dia 17/6/2025, pela repórter, pela jornalista Milena Vogado. Aqui vocês estão vendo, a foto do pastor. A foto aqui, do pastor Humberto Miguel, que está sendo aí acusado. E aqui está a matéria. O Ministério Público de São Paulo solicitou nesta segunda-feira, dia 16/6, o arquivamento do inquérito policial que investigava Humberto Lima Miguel
pastor evangélico acusado de assediar sexo fiéis. O pedido foi acatado pelo Tribunal de Justiça Paulista, TJSP. Vítimas relataram à reportagem que não foram ouvidas e que não tiveram oportunidade de apresentar as provas da acusação, como prints e áudios, antes da investigação ser arquivada. O Ministério Público de São Paulo nega, em nota, afirmou que todas as vítimas foram ouvidas. Elas dizem que vão recorrer. Conforme revelado pelo Metrópolis, o líder religioso falava em ungir as partes íntimas das mulheres que frequentavam a igreja evangélica Crescendo em Cristo, na Zona Leste de São Paulo. Pelo menos 7 fiéis registraram boletins de ocorrência contra o pastor, que teria feito entre 25 e 40 vítimas. Irmãos, só fazendo uma pausa aqui, é lamentável, né, esse caso aqui ele ter sido arquivado, né, pelo Ministério Público de São Paulo, né, que é uma acusação grave, uma denúncia grave sobre um líder religioso, né, que às vezes usa ainda do seu poder, né, aquisitivo aí de ser líder, né, de uma igreja evangélica, né, que era pastor, ele utilizar, né, do seu poder, da sua autoridade eclesiástica para então assediar mulheres, né, moralmente, né, e também sexual, né. Então é lamentável, né, tudo isso, né, e quando vocês verem aqui o motivo que a promotora alegou por arquivamento do caso, vocês vão ficar de cabelo arrepiado, irmãos. É impressionante, né, o motivo que a promotora vai aqui alegar o porquê do arquivamento, né, desse inquérito. Mas como eu ia dizer, irmãos, é lamentável. E você vê, de 25 a 40 vítimas, né, segundo relatos, foram aqui, né, vítimas desse camarada, desse suposto pastor, que para mim não é pastor. Só que apenas 7 mulheres, né, que foram até a justiça. Então eu já quero aqui, né, deixar assim, uma coisa assim, bem clara para as pessoas, né, para as mulheres. Sabemos que não é fácil, né, quando uma pessoa ela sofre, né, esse tipo de assédio, né, ou até mesmo abuso por parte desses líderes religiosos, mas é muito importante que todas elas vão até o Ministério Público, até a delegacia, para denunciar as pessoas que fazem esse tipo de abuso, nesse tipo de assédio, porque isso vai gerar mais força, né, para o Ministério Público, para a Justiça, realmente ir contra, né, e aplicar, na verdade, a justiça em cima desses líderes religiosos. Vamos lá. O pastor, ele abordava as mulheres principalmente por mensagens, insinuações, né, sexuais. Ele também já se aproximou das fiéis na igreja com toques sugestivos e comentando sobre as roupas íntimas que elas vestiam, diziam isso, né, as religiosas. Então, irmãos, o pastor, ele já abordava, né, as mulheres, né, por mensagens, né, e também por insinuações aí sobre as roupas íntimas, né, que essas mulheres elas estavam vestindo. Então, já vemos aqui que tudo era programado por esse líder religioso, tudo já era meditado, né, por esse líder, né, religioso,
quando então ele abordava, né, essas mulheres. Aqui vocês estão vendo, irmãos, alguns prints, né, das conversas, ó, desse abusador, né, os prints da conversa aqui desse abusador de mulheres aqui. E aí vamos ver aqui a justificação do arquivamento, né, desse inquérito. Vocês viram aqui, meus queridos, né, algumas imagens aqui, né, alguns prints das conversas, né, desse pastor com as irmãs, com as mulheres. E aqui está, ó, a justificativa do arquivamento. Então nós vamos ver agora, irmãos, o que fez aí a promotora a arquivar, né, essas denúncias, né, arquivar esse inquérito contra este líder religioso. Vamos lá. Na peça de arquivamento, a promotora Cristiane Ioko Sida justificou que, embora as insinuações do pastor sejam invasivas e reprováveis, elas não configuram os crimes de importunação e assédio, né, conforme descrevem os artigos 215 e 216 do Código Penal. As vítimas relatam, sim, um profundo desconforto e o sentimento de terem sido violadas em sua privacidade e dignidade. Contudo, a materialidade típica do assédio, que se manifesta na busca por um benefício, né, derivado da posição de poder, não se mostra suficiente delineada na forma exigida para a propositura de uma ação penal, escreveu a promotora. Pessoal, então vamos lá. De acordo, né, com o relato aqui da promotora, referente a esse caso, né, de acordo com a justificativa do arquivamento, a promotora ela alega aqui o quê? Que, embora as insinuações, né, do pastor sejam invasivas e reprováveis, elas não configuram os crimes, né, de importunação e assédio, conforme escrevem os artigos 215 e 216 do Código Penal. Então, irmãos, o que acontece? Na verdade, né, não é nem culpa da promotora Cristiane, podemos dizer assim, porque ela está embasando aqui os fatos em cima do Código Penal da lei brasileira. Então, na verdade, o que acontece é que a lei brasileira ela precisa ser atualizada. A lei brasileira, mas ela precisa passar por uma atualização imensa, mudar muitos códigos penais. Porque é impressionante como a lei brasileira ela dá abertura, né, para não só os líderes, né, espirituais, né, os líderes religiosos, mas para essas pessoas que hoje estão no poder, elas tenham uma certa liberdade para agir desta forma, coagir as pessoas, as vítimas, como esse pastor fez, e aí oferecendo para ungir as partes íntimas das vítimas, né, com a desculpinha de que isso era preciso fazer para poder purificar as partes íntimas das pessoas e também para orar repreendendo o demônio, né, da pomba gira. Olha só que absurdo isso, irmãos. E olha como a nossa justiça brasileira ela acaba dando o quê? Uma abertura para que esses criminosos agem desta forma, dessa maneira, e que nada acontece com ele. Estamos vendo claramente, irmãos, como a lei brasileira ela está defasada, como a lei brasileira
ela necessita de uma atualização urgente, para que esses casos aqui não ficam impunes. Mais um líder religioso que assedia as mulheres que frequentam a sua igreja de uma forma imoral, de uma forma abusiva, sexo falando, e nada acontece. E fica por isso mesmo. Então, nós precisamos, irmãos, continuar denunciando esses casos. As vítimas desses criminosos disfarçados de líderes religiosos precisam continuar denunciando esses casos. Infelizmente, a nossa lei acaba aí protegendo os abusadores e não as vítimas. Mas se nós continuarmos denunciando, irmãos, quem sabe aí, os políticos, eles acabam aí entendendo que realmente a lei do Brasil precisa ser modificada, precisa ser atualizada, porque não tem condições, irmãos, não tem cabimento nós vermos uma situação dessa acabar em nada. E como ficam as vítimas desse caso? Vendo a impunidade mais uma vez, falando mais alto a respeito, desses abusadores, que estão aí disfarçados de líder religioso, de pastor, e aproveitam aí a sua autoridade eclesiástica para aproveitar dessas mulheres. Nós vimos aqui, meus irmãos, foram de 25 a 40 vítimas desse sujeito. Infelizmente, só 7 denunciaram esse camarada aqui. E aí, a nossa lei acaba aí arquivando esse inquérito. Infelizmente, as vítimas acabam na mão. E aí, irmãos, fica difícil, fica difícil aí, para essas mulheres, vendo aí realmente, que a nossa lei, está devendo e muito para a sociedade brasileira. Prosseguindo aqui, meus irmãos, vamos lá. Segundo ela, que é segundo aqui a promotora, as condutas do pastor, embora claramente abusivas do ponto de vista ético e moral, não revelam a exigência de uma vantagem ou favorecimento nessa equipe por meio de constrangimento decorrente da hierarquia, mas sim um padrão de comunicação e abordagem de caráter excessivamente íntimo e inadequado. Irmãos, eu acho impressionante, como que a nossa lei ela é um lixo. Essa é a verdade. Porque olha que a promotora fala, irmãos. Embora as condutas do pastor sejam claramente abusivas do ponto de vista ético e moral, não revelam a exigência de uma vantagem ou favorecimento por meio de constrangimento decorrente hierárquica, mas sim um padrão de comunicação e abordagem de caráter excessivamente íntimo e inadequado. Está vendo só, irmãos, a visão desta promotora? Ela fala que isso, irmãos, não revela uma exigência de vantagem ou favorecimento para o abusador, mas sim de uma abordagem de caráter excessivamente íntimo e inadequado. Além de ser um mau caráter, é um criminoso, irmãos. A verdade é essa. É um assediador sexual,
de mulheres. Essa é a verdade. Só que a lei, né, infelizmente, né, passa a desejar. Vamos lá. Cida, né, que é a promotora, destacou que ainda, embora as ações do pastor sejam reprováveis e demonstrem profundo desrespeito pela dignidade da vítima, a ausência de um ato libidinoso ou ainda outros elementos que reflitam a materialidade do assédio e da importunação impedem o avanço da persecução criminal. Então, irmãos, segundo ela, né, ela fala que ainda tem uma devido, né, mesmo com a denúncia das vítimas, mesmo aqui, né, com os prints, né, os áudios que a vítima falou que tinha para poder confirmar o assédio, a promotora ainda fala que existe ainda ausência de um ato libidinoso, né, ou ainda outros elementos que reflitam a materialidade do assédio, né, do assédio e da importunação. E isso impede o avanço da persecução criminal. Será, irmãos, que estão esperando a vítima ser abusada? Será que estão esperando realmente que aconteça o pior para a vítima, para assim eles poderem realmente concluir que isso é crime? Só pode ser isso. É impressionante, irmãos, como, né, a nossa lei ela está realmente, né, já defasada há muitos anos. Vamos lá. A promotora usou de exemplo o caso de ungir as partes íntimas das fiéis, justificando que na denúncia formalizada a vítima menciona apenas uma sugestão do religioso, mas não o ato em si. Apurado pelo Metrópolis, a mulher que diz ter sofrido um toque físico do pastor, nesse sentido, não registrou boletim de ocorrência. Então, irmãos, segundo aqui a promotora, né, ela fala o quê? Que ela usou, né, esse exemplo de ungir as partes íntimas, né, das fiéis, justificando que a denúncia formalizada, a vítima menciona o quê? Que menciona apenas uma sugestão do religioso. Ou seja, o que essa promotora também ela levou, irmãos, né, nesse caso, é o quê? Que uma das vítimas, né, que sofreu, né, esse assédio, na verdade, não ocorreu o toque, mas sim só a sugestão do pastor. E por não ter ocorrido o toque, então a promotora ela justifica, né, que como foi só uma sugestão, né, do camarada aqui, né, do Humberto, não vou nem chamar de pastor, então isso não pode ser considerado um assédio, porque foi só uma sugestão, né? E a mulher que realmente teve suas partes íntimas tocadas, essa acabou não denunciando o pastor, né? Acabou aí não denunciando o pastor. Vamos lá. O que o pastor disse em depoimento? Em depoimento à Polícia Civil, Humberto afirmou que pode ter se excedido em algumas palavras e que acredita que fez isso por uma liberdade que era dada a ele pelo fato de ser uma autoridade espiritual. Amados, aqui, nessa primeira parte da fala aqui do pastor, nós já vemos aqui, de certa forma, ele querendo jogar a responsabilidade para as vítimas. Ou seja, as vítimas que foram culpadas dele ter excedido em algumas palavras, porque elas deram liberdade para ele,
por ele ser uma autoridade espiritual. Olha só isso, irmãos. Eles já querendo jogar a culpa para cima das vítimas. E infelizmente é isso que acontece na maioria das vezes, né? Ou melhor dizendo, em todas as vezes, em todos os casos, né, o abusador, né, o réu, ele sempre vai querer jogar a culpa para as vítimas, né, que as vítimas que são culpadas, né, que elas que deram liberdade para que eles então, né, tivessem essa atitude. O pastor reconheceu que algumas das insinuações que fez eram desnecessárias, mas negou que tenha feito qualquer comentário com conotação sexual. Irmão, aqui ele está negando, né? Porém, nós vimos um pouquinho acima, né, algumas fotos, né, com os prints das conversas, né, que ele realmente ali nas conversas ali por mensagem, por WhatsApp, ele acabou fazendo sim alguma conotação, né, voltada aí para o lado íntimo das pessoas. Só que aqui ele está negando que ele fez alguma coisa desse tipo. Continuando aqui. Ele também afirmou que chegou a se interessar por uma das vítimas como mulher, mas não assediou, né, de uma forma íntima. E aqui nós já vemos, né, irmãos, um problema gravíssimo, porque um pastor casado que lidera aí, né, uma igreja, como que ele pode se interessar, né, por uma das vítimas como mulher? Como, irmãos? Um pastor casado, aí ele vem para se defender e acaba afirmando, né, que ele se interessou por uma das vítimas. Só que, segundo ele aqui, ele não assediou essa vítima, mesmo estando interessada por ela. Já é mais um erro gravíssimo, né, de alguém que se diz pastor. Né, meus irmãos? É complicado. Vamos lá. Questionado do porquê teria pedido para uma das mulheres apagar as mensagens que enviou, Humberto afirmou que era pelo histórico de agressividade do marido dela. Questionado também sobre o episódio em que elogiou a calcinha de uma fiel, o pastor disse ter pedido à mulher que ela evitasse usar aqueles trajes que marcavam a péssima íntima na igreja. Olha só, irmãos, ele está preocupado, né, com a vítima, porque ela está usando aí, né, uma roupa que acaba aí, né, mostrando aí a marca da sua péssima íntima. Porém, ele vendo isso, em vez dele aconselhar a mulher, ele fez ao contrário, né? Ele foi elogiar a mulher pelo traje que ela estava usando, né? Pela péssima íntima que ele estava usando. E aí ele quer pôr isso aqui como uma desculpinha. Ele elogiou a mulher, com certeza, né, com o pensamento, né, já naquela situação que todos sabem. Aí ele vai elogiar a mulher. Depois ele vem com a desculpinha que estava orientando a mulher, né, pedindo para que ela evitasse usar, né, esse tipo de roupa íntima que marcava o corpo dela. Olha só, irmãos, que preocupação que ele está, né, com a vítima. É impressionante, irmãos, é impressionante. O pastor e a igreja foram procurados pela reportagem, mas não houve retorno até a última atualização desse texto. Agora vamos lá, meu irmão, para a parte também muito importante e principal referente ao arquivamento aí desse caso. Vítimas não foram ouvidas. Vamos lá.
As mulheres que denunciaram o pastor e preferem não se identificar por medo de represálias, afirmaram à reportagem que não foram chamadas para prestar depoimento sobre o caso, nem pela Polícia Civil e nem pelo Ministério Público. Segundo uma das vítimas, elas só tiveram oportunidade de relatar os episódios de assédio quando registraram os boletins de ocorrência no espaço designado para detalhar o histórico da denúncia. Apesar disso, o escrivão responsável por um dos registros, feito em conjunto por 4 vítimas, teria dispensado as provas que elas pretendiam anexar no BO. O escrivão falou: não tem problema, disse. Fizemos tudo como foi mandado, certinho, relatou a mulher. Irmãos, então aqui nós vemos um erro grave. Segundo as vítimas, nós podemos ver aqui um erro grave desse escrivão, né, aonde as vítimas, elas dizem que no momento que elas fizeram o BO, elas também queriam, né, mostrar as provas, né, que eram os prints das conversas e até mesmo alguns áudios das conversas. Porém, o escrivão que estava ouvindo a denúncia das mulheres, né, que estavam fazendo o BO, ele recusou, né, receber essas provas, aonde ele falou que não tinha problema, né, que ele disse que fizeram tudo como foi mandado, certinho. Então, ou seja, a promotora, ela arquivou o caso sem mesmo receber aqui, né, sem mesmo ouvir as vítimas e receber as provas que as vítimas tinham, né, sobre esse caso. Isso, irmãos, segundo as próprias vítimas que estão relatando aqui nessa matéria, que estão relatando aqui, né, nessa entrevista que elas fizeram para o jornal Metrópolis. Então, se realmente aconteceu isso, irmãos, se realmente o Ministério Público de São Paulo e até mesmo a polícia não quiseram ouvir as vítimas, né, e ali receber as provas, né, que as vítimas tinham sobre esse suposto pastor, que para mim não é pastor, então o caso acaba sendo grave, irmãos. Porque o certo realmente é o quê? O certo é a promotoria, né, o certo aqui é o Ministério Público ouvir as vítimas e receber todo o material que justifica aqui as denúncias. O escrivão também teria incentivado fiéis que dizem ter sido assediadas há 15 anos, né, o que poderia enquadrá-las como testemunha e não como vítimas pelo tempo decorrido, mas contribuiria com a força da denúncia. Em nota, o Ministério Público de São Paulo afirmou que o inquérito policial foi arquivado após a promotora de justiça, Cristiane Ioca Cida, ter ouvido todas as vítimas. O caso, ressaltou o órgão está sob segredo de justiça. O Metrópolis questionou a Secretaria de Segurança Pública sobre a conduta do escrivão em não anexar as provas aos BOs. Não houve nenhum retorno até a última atualização desta reportagem. Então, irmãos, nós vemos aqui, né, que o Metrópolis até questionou aí a Secretaria de Segurança em questão, né, do escrivão não ter aqui anexado, né, as provas, né, nos BOs. Porém, irmãos, aqui eles não receberam aí, né, nenhuma resposta, né, da Secretaria de Segurança Pública até essa entrevista, essa publicação.
E aí fica, irmãos, aquilo que nós vimos, né, no início aqui dessa matéria, né, que é essa contradição, né, que as vítimas relatam que não foram ouvidas, né, antes do arquivamento, né, do caso, e também não tiveram a oportunidade aí de mostrar, né, aí as provas contra esse suposto pastor. E a promotoria, né, o Ministério Público, né, relata que sim, que elas foram ouvidas. Né, então agora está né, essa questão, né? Por um lado dizem que as vítimas foram ouvidas, e por outro lado, né, as vítimas falam que não foram ouvidas, né? Então ficam aí esta dúvida. Mas vamos lá. Mais 3 BOs contra o pastor. Além do BO registrado em conjunto por 4 vítimas, que resultou na instauração de um inquérito policial, mais tarde arquivado, outros 3 boletins de ocorrência foram feitos com denúncias de assédio e importunação contra o pastor. Em nota, a SSP afirmou que 2 das ocorrências registradas foram arquivadas em razão da prescrição dos crimes. No 4º BO registrado como lesão corporal, a vítima foi orientada quanto ao prazo para oferecer representação contra o suspeito, uma vez que se trata de crime de ação penal pública condicionada, informou a pasta. Meus irmãos, vocês viram que absurdo, né, que acontece, né, diante, né, dos nossos olhos, por uma lei que nós temos, né, que realmente é muito falha e dá essa abertura, né, para que esses líderes, né, religiosos continuam agindo dessa forma, dessa maneira, e aí com a maior cara de pau ainda vem querer, né, jogar culpa, né, para as vítimas, né, querer fazer a vítima como culpada, né, das atrocidades deles. É impressionante, irmãos, mas enquanto, né, não tivermos aí uma atualização na nossa lei, né, as coisas vai ficar difícil, né, porque é uma impunidade tremenda, né, diante desses fatos, né, dessa situação, né, e aí esses camaradas aproveitam, né, essa oportunidade, né, para fazer tudo isso. Agora fica aí impune, com certeza, né, pode aí acabar fazendo mais vítimas, né, pode até ser que ele se torne um pouco até mais cauteloso agora, né, mas com certeza aí, né, vai vir mais vítimas aí. Vocês ainda não perdem por esperar, irmãos, infelizmente, enquanto a nossa lei estiver agindo desta forma, né, isso não vai parar, infelizmente. Né, em toda parte, né, em toda a área, né, mas principalmente, né, hoje, né, na área religiosa, né, quantos escândalos estamos vendo hoje, né, nas igrejas que se dizem evangélicas, estão aí, escândalo, né, por abuso, escândalo, né, por dinheiro, por quantas situações que é impressionante, mas enfim, é dessa forma que as coisas acontecem, infelizmente. E assim, meus irmãos, diante, né, disso que nós vimos aqui, eu quero agora trazer para vocês também, né, mais uma matéria aqui sobre uma das vítimas, né, que ficou aí indignada, né, com o arquivamento, né, desse inquérito. E não é por menos, né, irmãos? Porque na verdade, eu acredito que aqui foi uma vítima, né, que acabou sendo entrevistada pela Metrópolis, né, sobre a indignação dela. Mas eu acredito que todas as vítimas, né, como também todos, né, os cidadãos de bens, né, que realmente abominam todas essas coisas, ficam indignados, né, com a situação dessa. Ficam indignados, irmãos,
de ver uma lei falha como a que nós temos aqui no Brasil, né, aonde as pessoas que são criminosas, que dizer, para mim é um crime, irmãos, não adianta falar que não é, porque para mim acabam se tornando impune. Por quê? Porque a lei dá esta brecha para que nada aconteça com ele. Então eu vou trazer aqui para vocês esta matéria, onde nós vamos ver aqui a indignação de uma das vítimas referente aí, né, ao arquivamento desse caso, né, arquivamento aí desse inquérito. Aqui está, irmãos, ó, mais uma matéria do site, a Metrópolis São Paulo, aqui no Instagram, tá? Depois, se você quiser seguir lá o Metrópolis, é só ir no Instagram e clicar lá, @Metrópolis, que vai aparecer lá para vocês seguirem, né? Seguirem aí a página do Metrópolis lá no Instagram. Irmãos, aqui está aí, né, o comentário aqui, né, de uma vítima. Nós vemos aqui, ó, na capa aqui, ó, para que denunciar, né? Para que denunciar? Vítima de pastor critica arquivamento do caso. E é uma verdade, né, irmãos? Por causa dessa impunição, né? Acaba aí deixando as vítimas até com esse pensamento, né? Para que denunciar, né, se a lei não age da maneira correta? Para que denunciar se vai continuar impune, né, este réu, né, este abusador? Realmente aí acaba, né, trazendo aí esse desconforto, né, para as vítimas e acaba de certa forma também deixando as pessoas, né, desanimadas sobre a questão de denunciar ou não denunciar, porque eles acabam acreditando, né, que nada vai acontecer mesmo. Então, para que me expor? Né? É isso que as vítimas acabam pensando. Para que eu vou me expor se eu sei que nada vai acontecer? Que a pessoa vai continuar impune. Vamos ver aqui o comentário, irmãos, dessa pessoa aqui, dessa vítima, que está aqui, né, indignada com isso, né, e não é por menos. Uma das mulheres que denunciaram o pastor evangélico Humberto Lima Miguel por assédio e importunação, a polícia disse ao Metrópolis estar em choque com o arquivamento do inquérito pelo Ministério Público de São Paulo. O caso foi arquivado a pedido da promotoria nesta segunda-feira, dia 16/6. Ou seja, na última segunda-feira agora, irmãos, que foi feito aí o arquivamento desse inquérito, com anuência da justiça. Olha só, irmãos, que essa mulher, né, ela questionou e com razão. Sem justiça, sem punição, para que denunciar? Questiona aquela que seria a vítima mais recente do pastor e que reuniu um grupo de mulheres para levar o caso à polícia. Assim como nas outras matérias sobre o caso, as mulheres não são identificadas. As denunciantes preferem manter o anonimato para evitar represálias. Tá certo, elas? A gente queria a justiça pelo que ele fez, porque senão vai ficar muito fácil para ele, né? Aqui nós vemos aqui, irmãos, né, a vítima aqui, ela indagando isso, né, falando aí com o Metrópolis, né? A gente queria que a justiça, pelo que ele fez, porque senão vai ficar muito fácil para ele, né? E realmente, irmãos, as vítimas aqui querendo justiça, né? Mas, infelizmente, mais uma, né, impunidade aí da justiça brasileira. E a gente vai tentar recorrer, vai fazer o que pode,
o que estiver no nosso alcance, destacou uma das religiosas. As vítimas pretendem entrar com um recurso contra o arquivamento ou acionar a justiça através da esfera civil. Conforme revelado pelo Metrópolis, o líder religioso falava em ungir as partes íntimas das mulheres que frequentavam a igreja evangélica Crescendo em Cristo, na zona leste de São Paulo. Pelo menos 7 fiéis registraram boletins de ocorrência contra o pastor, que teria feito entre 25 e 40 vítimas, segundo os relatos. Então, irmãos, para encerrar aqui a nossa matéria de hoje, nós vimos aqui, as vítimas indignadas, perplexas, revoltadas com o arquivamento desse caso. E elas falaram aqui, vocês viram aqui, que elas vão recorrer sobre esse caso. E se possível for, elas vão também entrar aí, se possível for, elas vão também entrar como uma esfera civil, contra esse pastor. Por quê? Porque realmente elas querem justiça, irmãos. É o que todos nós queremos, que a justiça seja feita e que esse inquérito ele seja reaberto e que ele vai até o final, para que realmente esse pastor ele for culpado de todas as acusações que estão fazendo contra ele, ele seja punido. Mas tem que ser investigado, irmãos, até o final. Esse arquivamento só mostra o que? A impunidade que existe na nossa lei brasileira, irmãos. Só isso que está mostrando, a impunidade que existe aqui no nosso país e que a nossa lei precisa ser revogada o quanto antes, precisa ser atualizada o quanto antes, para que seja mais rígida contra esse tipo de situações, irmãos, contra esse tipo de crime, para que essas pessoas não venham mais ser impunes com essa situação, e que as vítimas, irmãos, elas possam realmente ser protegidas pela lei. Aqui nós vemos aqui as vítimas, irmãos, sendo escanteadas de novo, e a lei indo a favor, dos réus, infelizmente, irmãos, infelizmente. Mas fazer o que, meus irmãos? Vamos continuar aqui denunciando, vamos continuar aqui, irmãos, trazendo matérias como estas para vocês, atualizando vocês, desses absurdos que acontecem, porque de certa forma vai servir para abrir o olho das pessoas, para que as pessoas não venham, se tornar vítimas desses camaradas aqui. Amém, meus queridos? Então, essa foi a nossa matéria de hoje. Lembrando vocês, como está aqui na matéria aqui em cima, ó. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações, para que o YouTube possa te notificar todas as vezes que tiver conteúdos novos aqui. Também deixe aí o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo para mais pessoas, para que assim vocês ajudem não só o canal a crescer, mas também ajude as pessoas a terem o conhecimento dos absurdos que estão acontecendo no sistema religioso que estamos vivendo nos últimos dias. Fiquem todos na paz. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Um abraço a todos e até mais.